bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém, louvado seja Deus. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando aqui a nossa escola bíblica, aleluia. Alguns minutinhos de atraso, houve alguns imprevistos, mas nós já estamos aqui para a glória do Senhor. Dá um minutinho aí para os irmãos, entrarem, aleluia. Estão todos me ouvindo direitinho? Dá tempo ainda de você compartilhar esse link, aleluia. Louvado seja Deus. Glória. Amém. Glória a Deus. Dá uns minutinhos. Um minutinho. Porque nós vamos começar a nossa EBD de hoje. Graças a Deus, Aleluias. Compartilhe esse link aí, querido. Ainda dá tempo de você abençoar alguém com esse link. Aleluias. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Sejam todos bem-vindos, Então, amados, hoje nós vamos dar início à nossa EBD e eu gostaria de compartilhar com os irmãos um tema muito propício para os nossos dias, Eu creio que nós estamos vivendo um tempo de muita batalha, de muita dificuldade, E se eu fosse dar um tema para esse estudo, seria vivendo, a bênção de Deus no meio da adversidade, vivendo a prosperidade em meio às crises. E o texto, que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, está lá em Gênesis, capítulo 26, que inclusive eu ministrei essa palavra alguns dias atrás, E o Espírito Santo continuou falando muito ao meu coração, ao ponto da gente ter que estar compartilhando isso com os irmãos, Porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo de muita batalha espiritual, um tempo de muita... Então a gente precisa realmente estar convictos, preparados, para estarmos vivendo esse tempo, que é um tempo muito ímpar, nos nossos dias, é um tempo muito, enfim. Gênesis capítulo 26, a palavra de Deus nos diz, a partir do versículo 1, e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, por isso foi Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e darei à tua descendência todas essas terras e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, assim habitou Isaque em Gerar. Então, amados, sejam todos bem-vindos, os irmãos que estão chegando agora, E que Deus abençoe a todos, E nós estamos aqui, em nome de Jesus Cristo, Que Deus realmente possa estar nos iluminando nesse estudo, que o Espírito de Deus venha nos encher neste momento,
que Deus venha repreender todo o mal. Foi uma luta para chegar aqui, né? Mas graças a Deus nós estamos aqui firmes e fortes para a glória do Senhor. Amém, querido? Quem está me acompanhando aí, vai dando um joinha aí, vai falando amém, para a gente poder saber quem realmente está interagindo conosco. Ok, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Então, Gênesis 26, a Bíblia nos diz que apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. No versículo 1, a Bíblia diz que havia fome, né? Havia fome na terra, além daquela primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então, amados, esse estudo visa da vida de Isaque, né, contribui para um aprendizado, né, sobre algo que nós devemos nos comportar e que nós devemos vivenciar no meio das crises deste tempo, né? Essa semana eu fiquei assim, preocupado, mas de certa forma eu vi um noticiário falando que cerca de 40% das empresas, né, estavam fechando as suas portas no meio dessa pandemia, em meio a essa crise. E nós estamos vivendo um tempo de, como diz o texto de Gênesis capítulo 26, um tempo de fome, de escassez. E como que nós vamos nos comportar diante de tudo isso? Como que nós vamos vivenciar como servos de Deus diante de tudo isso? Né? É tempo da gente entender que o Espírito de Deus, ele está querendo gerar em nós fortaleza, confiança, fidelidade, né? Então, é muito importante a gente entender que Deus quer e vai nos abençoar a partir do momento em que nós realmente nos comportarmos da forma como Ele espera que nós nos comportemos, certo? E como que nós estamos nos comportando diante dessas lutas todas? Qual tem sido o nosso papel, né? Qual tem sido o nosso papel diante de todas essas dificuldades? Diante de tudo aquilo que temos visto e vivido? Nós estamos no meio de uma pandemia e que se espalhou pelo mundo todo, né? Seja bem-vindo, irmão Leomar, irmã Rose, sejam todos bem-vindos. E nós estamos vivenciando um tempo de muita luta. E a pergunta que mais uma vez eu faço é: como que vamos nos comportar diante de tudo isso que nós estamos vivenciando? Como servos de Deus, como ministros do Senhor, qual tem sido a nossa real participação neste momento? Né? E baseado no livro de Gênesis capítulo 26, que nós acabamos de ler, né, nós vamos entender que Deus, né, Ele é um Deus que nos orienta, é um Deus que nos ama, é um Deus que provê os recursos, é um Deus que nos dá fé em meio à dor, né? É um Deus que conheceu, né, que nos faz conhecer Ele no meio das dificuldades, é um Deus que faz prosperar em meio às crises, né? É um Deus que nos dá direções, né, nos dá direcionamento em meio às crises, é um Deus que abre e expande os nossos olhos espirituais para que a gente possa entender e avaliar o cenário pelo qual nós estamos vivenciando, né? Porque se a gente analisar o contexto da vida de Isaque ali, era o quê? Gênesis 26, 1 diz que havia fome, né? E diante da fome, como que um servo de Deus... Quando eu falo fome, querido, por exemplo, o Brasil hoje vive um momento, não só o Brasil, mas vários países do mundo, né? O mundo inteiro vive dias difíceis de crise
e nos melhores cenários os países vão, né, encolher, vamos dizer assim, suas finanças. Nós fomos bombardeados com esse vírus, e esse vírus está trazendo consequências gravíssimas, não apenas para a saúde principalmente. Muitos estão morrendo, muitos estão, né, no Brasil já está quase 70 mil mortes, né, no mundo, já passou de 500 mil, entendeu, de pessoas, e nós estamos vivenciando esses dias. Como que nós vamos nos comportar? Como que a palavra de Deus nos ensina, né? Então, diante disso, como que nós vamos viver a vontade de Deus? Deus prometeu a Abraão que sua descendência seria como as estrelas, Gênesis 15:5. É preciso fé para crer, né, que o Senhor vai cumprir a promessa. A primeira coisa que você precisa entender: havia fome, mas existia uma promessa. E no Salmo 119, versículo 50, diz que a promessa do Senhor nos faz viver. Então tem promessa de Deus para a sua vida, amém? Tem promessa de Deus para a minha vida, amém? E a promessa do Senhor nos faz viver. Então você precisa direcionar os teus olhos para a promessa e não para a fome. Para a palavra, não para a adversidade. A adversidade vem, nós não temos que fugir, pelo contrário, a gente tem que obedecer. A gente tem que colocar as nossas vidas diante do Senhor, porque Ele é fiel, né? A Bíblia diz que ali em Isaac, em Gênesis 26, o Senhor, né, falou para Isaac não descer para o Egito. Não desça, versículo 2, apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito e habita na terra que eu te disser. Então, o Egito, né, espiritualmente falando, simboliza o mundo, as coisas do mundo. Então, diante das crises, das dificuldades, amados, né, o Senhor nos diz: não vá para o Egito, não desça para as coisas do mundo, não se contamine com as coisas. Então, são princípios estabelecidos por Deus que nós precisamos entender. Diante da crise, como que nós vamos agir? A primeira coisa que você precisa entender é ouvir a voz do Senhor, né? Se você não ouvir a voz de Deus, como que você vai ser direcionado por Deus? E Deus fala de diversas formas, principalmente pela sua palavra. Principalmente pela palavra. O Senhor nos fala através da palavra. O Senhor usa a boca do profeta, o Senhor usa os irmãos através da palavra, das pregações, dos estudos. Então, havia fome na terra, e aí no versículo 2 diz: Deus não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então, nós ouvimos a voz de Deus, entendeu? E nós vamos entender que nos dias de hoje, né, vamos vivenciar um momento difícil, de crise, mas o Senhor está nos dando, né, o escape. O Senhor está nos dando a direção. A direção que Deus deu para Isaac ali naquele dia de fome foi o quê? Não descer para o Egito. Então, haja o que houver, meu irmão, não desvie dos caminhos do Senhor. Amém, irmã Elizabeth, seja bem-vinda. E haja o que houver, não se desvie dos caminhos do Senhor. Não deixa para o Egito. Não vá buscar refúgio no mundo. Não vá, meu querido, se contaminar, porque, como eu falei, o Egito aqui simboliza o mundo, simboliza as coisas do mundo, simboliza. Então, muitas pessoas ficam, principalmente nesses dias que muitas pessoas não estão impedidas de vir à igreja, né? Algumas pessoas têm, vamos dizer assim, esfriado espiritualmente, estão frias espiritualmente, diante da crise, diante da dificuldade, mas o Senhor nos diz: não desça para o Egito. Descer para o Egito simboliza voltar para as velhas práticas. Descer para o Egito simboliza voltar para as práticas mundanas.
Descer para o Egito simboliza, meu irmão, você retroceder na palavra. Descer para o Egito simboliza você, né, deixar o caminho de Deus, deixar os caminhos do Senhor, deixar a palavra de Deus, deixar os princípios de Deus para ir fazer a vontade, né, do mundo, a vontade daquilo que Deus não agrada. E esse não é o caminho. E esse não vai ser nunca o caminho. O texto diz que o Senhor apareceu para Isaac, né? E disse, não desças para o Egito, habita na terra que eu te disser, ou seja, busque a direção do Senhor. Mas de qualquer forma, você não pode descer para o Egito. De qualquer forma, você não pode ir para o mundo. De qualquer forma, você precisa estar firme e obedecer ao Senhor, né? Habita na terra que eu te disser, ou seja, siga a palavra de Deus. Quando o povo de Israel estava no deserto, qual que era a orientação que eles tinham? Né? A orientação que o povo tinha era o quê? Enquanto a nuvem não se mover, nós não vamos arredar o pé. Enquanto a coluna de fogo não se mover, mas aí, a partir do momento que a nuvem se movia, né, os filhos de Arão, né, os descendentes de Arão, né, começavam a gritar, a nuvem se moveu. Então todo mundo desmontava aquelas tendas ali, era aquele alvoroço, então o pessoal começava a seguir a nuvem. Então a gente precisa seguir a nuvem. Como que a gente segue a nuvem? Obedecendo a palavra. Nos nossos dias, hoje nós não temos uma nuvem física que a gente possa seguir, mas nós temos a nossa bússola, o nosso manual de fé e prática, que é a palavra de Deus. E a Bíblia diz, não desças para o Egito, habita na terra que eu vou te dizer, né? Peregrina nessa terra, eu serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Né? Então, quando a gente ouve a palavra de Deus e obedece a voz do Senhor, nós temos garantia de promessa cumprida. Garantia de promessa cumprida tem quem anda em princípios. Os irmãos estão entendendo? Quem está me acompanhando diz amém aí, dá um glória a Deus aí, para me saber quem realmente está me assistindo. Porque às vezes fica muita gente ali ao vivo, mas são poucos os que estão realmente nos ouvindo aqui agora. Amém, aleluia. Ok, amém. Nós precisamos ter fé. Amém. Isso aí. Glória a Deus. Estou vendo que tem muitos irmãos que estão nos ouvindo aí, nos assistindo. Em meio à crise, Abraão ele tinha plena certeza de que existia uma esperança em meio ao caos. Ou seja, Isaac tinha certeza, né, de que existia esperança. São os momentos de crise que a fé faz a diferença nas nossas atitudes, nas atitudes que nós tomamos, né? Porque naquele momento, Isaac passa a conhecer o Deus da provisão, né? Quando havia fome, lá em Gênesis 26, que é o texto, né, principal aqui do nosso estudo, nós entendemos que se Isaac não tivesse obedecido a voz do Senhor, ele não teria passado por aquele momento difícil. Então a orientação que eu dou para os irmãos é que nesse momento difícil, você tem que se ater o mais próximo de Deus possível na sua vida, irmão. Você tem que viver uma vida de princípios, né? Uma vida de valores que foram estabelecidos por Deus, de obediência. Querido, obediência quebra a maldição, né? Obedeça a palavra do Senhor, obedeça ao seu pastor, obedeça aos seus líderes espirituais. Para quê? Para que você seja bem sucedido em tudo, né?
Um texto que diz: crede no Senhor Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Então, nós acreditamos que, né, como eu disse no início, no Brasil, 40% das empresas, estimativa que vão fechar, já fecharam suas portas. Milhões de desempregados. Mas eu quero profetizar, querido, em nome de Jesus, que você tem sido fiel no Senhor, você que tem sido uma coluna no templo, você que tem sido firme na presença de Deus, essa fome não chegará na sua vida, não chegará na sua casa. Por isso que nós estamos aqui, né? Liberando essa palavra sobre a sua vida. Para quê? Para fortalecer a sua fé e para que esse vínculo, essa aliança, Isaac tinha uma aliança com Deus, mas até então ele não tinha passado pela dificuldade. Até então, Isaac não tinha passado por fome. Mas a fome, né? Havia fome, mas a Bíblia não diz que Isaac passou fome. Pelo contrário. Né? Deus deu a direção para ele: não desça para o Egito, que ele já estava descendo para o Egito. Então Deus diz para você: não desça para o Egito. Então você, meu irmão, não desça para o Egito, não vá para o mundo. Ir para o mundo, né, como eu já expliquei, é você ter, muitas vezes, você não precisa nem sair da igreja. Ir para o mundo é você ter a mentalidade mundana. É você não acreditar na palavra, é você não viver princípios. Tem muita gente que às vezes está até dentro da igreja, mas a mente dele é mundana. Ele não tem fé. A Bíblia diz que é impossível sem fé é impossível agradar a Deus. Que é necessário crer que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, querido, o Senhor direcionou Isaac e o Senhor direciona a gente. Que Isaac, ele conheceu o Deus da provisão, né? A crise chegou para Isaac. Isaac casou com Rebeca, depois da morte de seu pai Abraão, Deus cura a esterilidade da sua esposa. Vivemos nesse novo momento, né? Com Deus, a terra enfrentou uma devastadora fome. E o Senhor te faz, querido, prosperar quando você é fiel, quando você obedece, independente na crise que está no mundo. A dificuldade pode bater na sua porta, mas se você é fiel, o Deus provedor vai ele vai entrar e vai fazer o impossível acontecer. É isso que nós precisamos acreditar. Todos nós, como servos de Deus, podemos passar por dificuldade. Sim ou não? Sim. Você vê vários homens de Deus na Bíblia passando por dificuldade. Né? Existe tempo de abundância, existe tempo de dificuldade, mas o que vai fazer a diferença, né, é você não descer para o Egito e você ouvir a voz de Deus, que é o que Gênesis 26 fala. Não desce, Deus apareceu para Isaac. Por quê? Por causa da aliança. Então, para Deus aparecer para você, você tem que ter aliança com Ele. Né? Deus só aparece para quem tem aliança. Hoje a forma como Deus se apresenta, né? Nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra, entendeu? Deus fala de diversas formas, Deus usa quem Ele quer. Então nós precisamos nos ater a essas coisas. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 12 diz: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Filipenses 4:12. O apóstolo Paulo, ele fala que ele sabe passar por tudo isso. Então a gente precisa saber passar por tudo isso, não perdendo a nossa fé, não abrindo mão da aliança, né? Porque sabendo que
sabendo que nosso Deus ele é fiel. Olha só, vamos analisar o que aconteceu no Egito. No Egito, vieram as 10 pragas, quando o povo de Israel estava lá escravizado, porque Faraó não libertava o povo de Deus. E então Deus levanta Moisés para ir até a Faraó e dizer: deixa meu povo ir, me adorar no deserto. O Faraó endureceu o coração e não liberou o povo. Então vieram as 10 pragas, e as pragas vinham sobre o Egito, mas não sobre os filhos de Israel, por causa da aliança, por causa da promessa. Eu quero dizer para você, querido, que quando nós somos fiéis, não estou falando que a pessoa não pode pegar o coronavírus, né? Mas a gente tem que ter fé. A gente tem que ter fé que Deus ele pode nos guardar, entendeu? A gente tem que ter fé e acreditar que Deus ele tem poder para nos curar, ele tem poder para poder impedir que essa praga entre na sua vida, na sua casa. No entanto, se você for acometido dessa enfermidade, ele tem poder de curar, né? Já que Deus ele é poderoso, você crer nele, você não vai se distanciar dele. Você não vai, né, buscar o mundo para poder suprir as suas necessidades. Você vai buscar ao Senhor. Vivendo um momento de fome, o Senhor fala para Isaac para não partir para o Egito, mas para ficar em Gerar, pois aquela terra seria dele, né? Ou seja, Deus fala novamente da promessa para Isaac. Olha, Isaac, essa terra será tua. Eu quero dizer para você que em meio à dificuldade, o mundo pode estar em crise, eu falo isso aqui direto, mas nós estamos em Cristo e o Senhor vai suprir as nossas necessidades. Então, nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é o quê? É ser fiel à aliança. A nossa parte é ser fiel aos princípios da palavra. A nossa parte é continuar tendo fé, é continuar olhando para a promessa, né? É continuar fazendo com que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, né? Mesmo diante da fome, a promessa de Deus para Isaac não era de fome. Mesmo em meio à dificuldade, né, você talvez tem muitas pessoas aí que diante dessa crise está prosperando muito, né? Aí eu te pergunto, por quê? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, se você que está me assistindo está assim: pastor, eu estou desempregado, pastor, eu estou passando por um momento difícil, vamos nos ater à palavra. A palavra diz o quê? Era tempo de fome e Deus diz: não desça para o Egito, mas fica na terra que eu vou te mostrar. Então nós temos aqui princípios estabelecidos por Deus. O primeiro princípio que foi estabelecido aqui no texto é que Deus diz para não descer para o Egito. Então, diante da luta, torna a falar para você: não vá para o mundo, nem tenha a mente do mundo. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, ou seja, não basta você, só o fato de você descer para o Egito, não é só você ir para o mundo, não. Tem gente que pensa assim: eu descer para o Egito é quando eu vou para o mundo pecar e fazer igual o filho pródigo. Não, muita gente já desceu para o Egito aqui, ó, na mentalidade. Quando ele não obedece a palavra, quando ele não vive os princípios, quando ele fala não, isso aí a Bíblia fala assim, mas eu não concordo, não. Olha só, isso é uma mentalidade mundana. Então, quando o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12, versículo 1 e 2, né,
que a gente tem que renovar o nosso entendimento, mas transformai-vos pela renovação do vosso... Transformar o quê? Né? O mundo, pela renovação do nosso entendimento. Ou seja, a minha mente tem que ser a mente de Cristo, a mente nobre, uma mente de aliança, uma mente de reino, voltado para as coisas do mundo, voltado para as coisas de Deus, não para as coisas do mundo. Então, se você, por exemplo, eu vou dar uma chave aqui para a sua vida espiritual e para a sua prosperidade. Uma chave poderosa. Honra. A honra, ela abre os céus. A desonra, fecha os céus. É muito simples. Honrar a Deus, honrar a seu pastor, honrar a igreja, honrar o seu irmão. A Bíblia diz que quem honra, honra. Isaac honrou e obedeceu a Deus. Então, a honra abre os céus, mas a desonra fecha os céus. A Bíblia diz que o homem nobre projeta coisas nobres e pela sua nobreza ele está de pé. Né? Então, qual vai ser o seu papel diante dessa crise? Diante dessa crise, o seu papel vai ser prosperar. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Diante dessa crise, você vai ser um canal de bênção. Seja bem-vinda, Georgiane. Diante da crise, assim como Isaac, você vai ser um sustento para muitos. Em nome de Jesus. Diante da fome, Deus usou José lá no Egito. Os irmãos lembram disso? Diante da fome, da adversidade, Deus levanta você para ser um instrumento de prosperidade, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Mas você precisa ser de honra. Você precisa ter a mente do reino. Deus não vai prosperar você só para os seus próprios interesses. Entenda isso, querido. Pastor, mas então por que o mundano prospera? Aí é uma outra coisa. Eu já expliquei para os irmãos que prosperidade não é riqueza. Tem muitos ricos que são, né? Tem muitos ricos que não são prósperos e muitos prósperos que não são ricos. Prosperidade bíblica, nós estamos falando disso aqui. É o que? É você ter as suas necessidades supridas. Entenda isso. Eu não tenho tudo que eu quero, mas não me falta nada. Entende? A chave que Deus deu para que o povo de Deus pudesse prosperar nessa terra, né? Às vezes as pessoas não querem ouvir falar disso. As pessoas, né? E muitos crentes têm pavor quando o pastor fala, por exemplo, de dízimo e oferta, mas que são chaves que o Senhor estabeleceu, são princípios. Então, nós temos que ser curados, amados. Quando a gente fala, por exemplo, de princípios estabelecidos por Deus, a gente precisa entender que Deus quer te fazer o homem e a mulher mais feliz dessa terra. Quer te fazer prosperar como ele prosperou Abraão, Isaac, Jacó, todos os filhos de Deus. Entenda isso. A Bíblia não nos promete riqueza, mas a Bíblia nos promete necessidades supridas. A Bíblia também diz que se nós fazermos algo em favor do reino de Deus, em favor do Senhor Jesus, Marcos capítulo 10, no presente nós vamos colher 100 vezes mais e no porvir a vida eterna. Então são chaves, olha só, nós estamos aqui há 40 minutos falando. Chaves que vão abrir portas para a sua vida.
Então você precisa se despreender, porque a Bíblia diz assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou você serve a Deus ou ao dinheiro. Então o crente ele precisa ser muito bem curado acerca disso. Por exemplo, tem pessoas que na hora da oferta, eles se levantam, é impressionante, toda vida que tem oferta na igreja, a pessoa se levanta, vai no banheiro. Querido, ninguém é obrigado a ofertar, ninguém é obrigado a dizimar, mas nós somos reféns das nossas escolhas, nós somos reféns das nossas plantações. Tudo que o homem semear, ele também ceifará. Seja bem-vinda, irmã Karine. Aleluia. Né? Saudade muito dos irmãos da igreja, né? Que tem tempo que a gente não se vê pessoalmente, é só aqui pela internet. Crendo que esse tempo vai passar. Mas para a gente passar por tudo isso aí, a gente tem que aprender os princípios da palavra, a verdade que liberta, que restaura. Entende, irmãos? Deus, né, a Bíblia nos diz aqui, no versículo 5 de Gênesis 26, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e a minha lei. Olha só, Gênesis 26, 5. Porque Abraão obedeceu. Aliás, no versículo 4 diz assim, eu multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e a minha lei. Olha só. Mandamentos, estatutos, preceitos e lei. Ou seja, princípios, vontade de Deus. O reino de Deus precisa ser vivido, não precisa ser, né, não deve ser vivido de forma superficial. Porque quando vivemos o superficial, vamos colher coisas poucas. Quanto maior a árvore, maior a sua raiz. Quanto mais frutos, maior a raiz. Quanto mais profundo em Deus, mais você vai receber de Deus. É muito simples. E Jesus diz, toda árvore, né, todo galho ligado a mim que não der fruto será cortado. João capítulo 15, e lançado no fogo. Nós somos chamados para produzir. E aí existe uma chave muito poderosa lá em João capítulo 15, né? Vou ler aqui, Evangelho de João capítulo 15. Não estava no meu script aqui, mas é o João capítulo 15. A palavra de Deus diz assim, só achar o versículo aqui. João 15, 5 diz, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém permanecer em mim, não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanho e lanço no fogo e o queimo. Versículo 7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e isso vos será feito. Olha só que chave tremenda. João 15, 7. Se permanecerdes em mim, como que a gente permanece em Deus? Em aliança, em obediência, entendeu? Em princípio, ó, lá em Gênesis 26, 5, diz o quê? Porque Abraão obedeceu os meus mandamentos, os meus estatutos, os meus preceitos, a minha aliança, a minha lei. Olha só, e Jesus diz assim, se permanecerdes em mim, ou seja,
e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito tudo o que você quiser. Será feito. Permanecer na palavra, e a palavra permanecer em você. Ou seja, você mergulha em Deus e Deus mergulha em você. Tremendo, né? Por quê? Porque você está tão cheio de Deus que você não vai pedir nada que é contra Deus. Tudo que você pedir vai ser conforme a vontade de Deus. Oh, meu Deus, é tremenda essa palavra. Talvez você não entenda por que as tuas orações não estão chegando no céu. É porque você precisa se esvaziar e se encher de Deus. Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Então, amados, não tem problema a gente prosperar. Pelo contrário, isso é promessa bíblica. Não tem problema você ter dinheiro. Eu acredito que o dinheiro é uma ferramenta poderosa que pode servir e serve, né, o reino de Deus, as coisas de Deus, o propósito divino de Deus, de alcançar o maior número de perdidos. E a minha prosperidade, né, eu, servo de Deus, você, servo do Senhor, a sua prosperidade está atrelada ao reino de Deus. Ela está ligada, intrínseca. Então, se você tem raiz no reino de Deus, você é uma pessoa que vive os preceitos da palavra, meu irmão, não se engane, você vai prosperar. E muito. Pode vir crise do jeito que for. Pode passar por dificuldade, mas o Senhor garante vitória, meu irmão. Eu já passei muitos apertos na minha vida, muitos. Passa até hoje. Mas em tudo eu vi o agir de Deus, em tudo eu vi o Deus da provisão na minha vida. Realmente, o segredo é, estou vendo aqui os irmãos colocaram aqui, a irmã Edelvânia, o segredo é obedecer a Deus. Obediência quebra a maldição. A irmã Elizabeth colocou: nós não podemos amar o dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos, né, nessa busca, né, pelo dinheiro, se desviaram do caminho do Senhor. Está escrito na palavra. São chaves, são preceitos, são fundamentos. Jesus disse: olha, ou você ama a Deus ou você ama Mamon. Quem é Mamon? É a idolatria ou o dinheiro. Compromisso, aliança, né, irmão? Ter compromisso com Deus é ter aliança com Deus. É ter fidelidade com Deus, né? É ter compromisso com a obra de Deus, é ter compromisso com o reino de Deus, com as coisas de Deus. Lá em Marcos 10, né? Os discípulos ficaram escandalizados porque Jesus disse que era mais fácil um rico, é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os discípulos então, peraí, né? Se imagina só, Abraão era rico, Isaac era rico, Jacó era rico, Daniel era rico. Todos os homens de Deus no Antigo Testamento eram extremamente prósperos, ricos, né? E aí de repente Jesus vem e quebra um paradigma. Isso é muito difícil o rico entrar no reino dos céus. Difícil será porque o contexto lá era o quê? Era do jovem rico. O jovem rico, ele amava as riquezas. Jesus estava dizendo o seguinte, que quem colocar suas confianças no dinheiro e nas riquezas, não poderá herdar o reino de Deus. Ou você serve a Deus ou a Mamon. Então os discípulos falaram assim: nós largamos tudo. O que nós vamos ganhar com isso? Nós deixamos tudo para te servir, Senhor. E Pedro foi o único que teve essa vamos dizer assim, audácia e essa coragem de questionar Jesus, né? E você vê que muitas pessoas acreditam mais no dinheiro do que em Deus. Elas põem sua confiança no dinheiro,
nas riquezas. E essas pessoas são infelizes. Elas têm um vazio na sua alma. Porque não tem como servir os dois, não. Jesus falou isso muito claro. Ou você serve a Deus ou a Mamon. Mamon é o quê? É a idolatria ao dinheiro. Então, quando você, por exemplo, traz o seu dízimo, a sua oferta que serve para poder manter o reino de Deus aqui nessa terra, né? Você está sacrificando Mamon no altar. Você está falando assim, olha, dinheiro, você não domina a minha vida. Eu sou, né, filho de Deus e eu vou viver os princípios de Deus, que é a palavra. E esse assunto muitas vezes causa certos constrangimentos na vida das pessoas. Por quê? Aí é que eu falo, não desça ao Egito. O que é descer ao Egito? Descer ao Egito é obedecer os princípios do mundo. O que o mundo fala sobre isso? Ixi, é tanta coisa terrível. Tanta coisa triste sobre isso. E aí o diabo, né, engana a muitos. Estou falando de muitos que são da igreja, que são servos de Deus. Querido, eu vou falar algo do fundo do meu coração. Em nome de Jesus, confia no Senhor. Obedeça a voz do Senhor. Né? Viva uma vida de princípios que você vai ver, querido. Eu conheço pessoas que não são abastadas financeiramente, não têm muitos recursos, mas que são prósperas. Por quê? Porque confiam no Senhor. Vê o milagre da multiplicação do azeite acontecer na sua vida, vê o milagre da multiplicação do pão acontecer na sua vida, vê o milagre da multiplicação do peixe acontecer na sua vida. Por quê? Porque vive uma vida de princípios. Seja fiel no pouco. O pouco que Deus quer de você, querido, é que você viva uma vida de princípios. Isaac era fome, né? Nós vimos aqui em João capítulo 15, são alguns versículos chaves, porque essa ministração que ele vai fluindo aqui, e eu tenho conteúdo para poder falar com você algumas semanas sobre isso, e é muito importante. Nosso Deus, olha o horário, nem vi o tempo passar. João 15, 7, se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Você imagina só? Para pensar um segundo, eu já estou terminando. Você pedir o que quiser e ser realizado? A irmã Elizabeth falou que alguns pastores estão pregando que nos dias de hoje não é para entregar. Aí rasga a Bíblia, né, irmão? Rasga a Bíblia, porque Jesus diz, olha, quem não é por nós, é contra nós. Quem não junta, espalha. A estratégia do diabo é fechar as igrejas. A gente sabe, eu já falei isso aqui, ó, tem muitos pastores que não são pastores, são mercenários. Jesus alerta sobre isso. Mercenário é uma coisa, pastor é outra. Mas o reino de Deus, né? Deus estabeleceu o princípio para quê? Para poder manter, irmãos. A Bíblia diz lá em Malaquias capítulo 3, trazei o dízimo à casa do tesouro, para que haja abundância na minha casa, e eu, o Senhor, repreenderei o devorador. Eu já falei isso aqui. Então esse assunto realmente é muito polêmico. Alguns falam que não tem que trazer dízimo para a igreja, né? Mas a Bíblia diz que no Novo Testamento, os discípulos que tinham duas propriedades, você lê lá em Atos capítulo 4 e capítulo 5. Os discípulos que tinham, por exemplo, duas casas, ele vendia uma e entregava aos pés dos apóstolos. E ninguém tinha necessidade. E era abundante aquilo que Deus fazia no meio deles. Leia capítulo 4 e 5.
A Bíblia até fala da história de Ananias e Safira, que venderam um lote e intentaram mentir ao Espírito Santo, dizendo assim, olha, eu vou dar o exemplo certinho do que aconteceu lá. A Bíblia diz que Ananias e Safira venderam um lote. Digamos que eles venderam um lote por 100 mil reais. Então, o que os discípulos faziam? Eles entregavam aos pés, porque eles que tinham 2 propriedades, entregavam uma aos pés dos apóstolos. Ou seja, 50% do que eles tinham, eles entregavam. Você vê vários textos bíblicos no Novo Testamento falando sobre essa entrega. Você vê, por exemplo, lá na história de Zaqueu, Zaqueu falou assim, Senhor, se eu roubei de alguém, eu restituo 4 vezes mais. E dou metade do que eu tenho, eu dou metade dos meus bens. Então você vê que na nova aliança, né, o Espírito Santo, o que ele ministrava? Que a gente tinha que se despreender. Né? Eu não estou falando que ninguém é obrigado a fazer isso não, que isso é pelo Espírito Santo de Deus, é Ele que faz a obra. Quem sustenta a obra é o Senhor, e Deus levanta até o ímpio. Deixa eu falar algo para você. Jesus disse, se vocês não clamarem, as pedras vão clamar. Eu vou falar isso aqui do fundo do meu coração. Muitas vezes, eu falo de experiência minha como pastor. Não tinha dinheiro para nada. Deus levantava uma pessoa que não era nem crente para poder sustentar a obra. Por quê? Porque se os filhos de Deus não quiserem, Deus abençoa até aquele que tem o coração na obra. Anote isso. Você fazendo ou não, o reino de Deus não vai parar aqui. Porque Deus que é o dono de tudo. E Ele levanta quem Ele quer. E tem pessoas que estão no mundo, infelizmente, que têm o coração mais desprendido com as coisas de Deus do que as pessoas da igreja. Então, o que eu estou dizendo para a gente, né, entender aqui, igual a irmã Elizabeth colocou, que tem pastores que falam isso. Então, irmão, a gente tem que ir para a palavra. Ninguém é obrigado a fazer algo que não está na palavra. Mas a Bíblia fala sobre isso. E no momento oportuno, nós vamos dar um estudo aqui, né? Nós vamos trazer um estudo sobre isso, sobre finanças. Nós já estamos falando aqui um pouco sobre isso. Eu aprendi na minha vida que tudo que eu tenho e sou pertence a Deus. E Ele disse assim, filho, você tem que trazer, né, uma parte para que haja abundância na minha casa. Que aí você fazendo isso, eu vou te prosperar muito. Eu vou repreender o devorador, o migrador, o gafanhoto, a locusta e o purgão. Certo? E aí o que acontece? Nesses 11 anos que eu estou só à frente desse ministério, nós começamos aqui, eu já vi muitas pessoas sair da miséria, irmão. Já vi muitas pessoas que não tinham nada e que mudaram, foram transformados, Deus foi abençoando, Deus foi prosperando. Mas só que o meu coração não pode estar nessas coisas. A minha vida não pode estar pautada no material, buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive. Isso é consequência dos meus atos, do meu coração em Cristo. Entendeu? E aí, Gênesis 26 diz que Isaac plantou na terra que Deus mandou ele plantar. A terra estava em momento de fome. Mas porque ele acreditou e Deus o abençoou e ele seguiu os mandamentos, ele prosperou. E ele recebeu naquele mesmo ano 100 vezes mais. Por quê? Porque ele obedeceu à voz do Senhor. Não foi só porque ele plantou, porque entenda isso. Entenda isso. A gente tem que saber o lugar onde a gente planta. Não é todo lugar, não. É plantar baseado na palavra, no princípio. Entendeu? Glória a Deus, irmão. Obrigado pelas palavras. Exatamente. Né? Louvado seja Deus. Fico feliz por ser bênção na vida dos irmãos. Então a murmuração, irmão Delvane, é uma desonra. Ela fecha os céus. Entende? Então a pessoa fica impedida de prosperar.
vive no deserto. Quem murmura vive no deserto. E quem planta em terra que não é fértil, vive também no deserto. Entendeu? A gente tem que tomar cuidado com as raposinhas, né? Então, assim, nos próximos estudos eu vou estar falando, vou aprofundar um pouco sobre isso, então, né, porque o tempo já está avançado, já são 10h38, né? Eu sei que esse tema é muito interessante e na semana que vem nós vamos continuar falando sobre isso, se Deus quiser, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua, né, a sua audiência, obrigado pela sua participação de todos os irmãos, muito obrigado mesmo. Compartilhe esse vídeo, daqui a pouco nós vamos subir ele para o YouTube, né? Nossa página, né, tem sido uma grande bênção para a vida de muitas pessoas. Que Deus te abençoe, tenha um domingo muito abençoado e até logo mais à noite. Se Deus quiser, estaremos todos aqui para a glória do Senhor. Deus te abençoe, fica na paz, um grande beijo, em nome de Jesus. Obrigado, queridos.